Prezados, neste vídeo nós vamos discutir um assunto importantíssimo não só para o estudante de direito, mas também para todo profissional da área jurídica, a questão da redação técnica, que alguns manuais chamam pelo nome de redação científica. Eu prefiro falar em redação técnica porque as ideias que nós vamos debater aqui valem não só para a redação de trabalhos acadêmicos, mas para todo tipo de comunicação formal, todo tipo de comunicação técnica, dentro e fora da nossa área de conhecimento. Então, são princípios gerais para uma boa redação, uma redação transparente, uma redação que transmite, seja por escrito e seja mesmo verbalmente, as ideias que pretendem ser expostas. E além disso, o direito é especialmente uma área que depende diretamente da linguagem. Daí eu reforço a importância desse debate para nós, já que o direito existe apenas como linguagem. Se não existisse a linguagem, o direito também não existiria, né? Reparem que as leis, reparem que os códigos, as sentenças, a doutrina, todo esse arcabouço que forma o que nós chamamos de direito é composto exclusivamente através da linguagem. Se a linguagem desaparecesse, o direito desapareceria junto. Então, uma discussão importantíssima para nós sobre esses dois aspectos. Então vamos acompanhar na sequência na tela do computador. E nós vamos começar com uma observação que pode parecer óbvia, mas que é cada vez mais importante de ser destacada. A redação técnica, como qualquer tipo de redação formal, deve fazer uso das regras padrão de ortografia e gramática da língua portuguesa. Então, é evidente que escrevendo um texto acadêmico, é evidente que escrevendo uma mensagem para o cliente, para o chefe, para o coordenador do curso, professor, é necessária a utilização de acentuação gráfica, de pontuação, o cuidado para se evitar erros na grafia das palavras, e eu digo isso porque é cada vez mais comum os alunos chegarem à faculdade trazendo vícios daquela redação informal utilizada principalmente em redes sociais. É claro que numa comunicação informal com o colega, com o namorado, com a namorada, é possível, né, escrever VC no lugar de você também. É muito comum o uso de TB, ignorar a acentuação gráfica, C cedilha, til, etc. Mas é claro que em textos acadêmicos, em textos formais, o bom uso da regra do vernáculo português torna-se indispensável. E aqui um detalhe: essa redação formal não significa, não implica em dizer que a redação deva ser rebuscada. E na nossa área de conhecimento acontece muito, com muita frequência, a utilização de um vocabulário muitas vezes exagerado, de construções muito rebuscadas, com arcaísmos, termos em latim, e isso deve ser evitado terminantemente. Então, texto que seja fácil do ponto de vista da compreensão, mas ao mesmo tempo que guarde esse rigor técnico com critérios de sintaxe e de semântica. Então nós devemos evitar o chamado juridiquês. Juridiquês é uma palavra que não existe propriamente na língua portuguesa, mas que vem cada vez mais sendo utilizada para se referir até de maneira, eu diria, preconceituosa. Algumas outras áreas de conhecimento acusam muito o direito desse excesso de rebuscamento. Então é utilizada a expressão informal, quase já um neologismo, o juridiquês, nessa linguagem quase que própria, uma linguagem autônoma, diferente da língua portuguesa e que torna a nossa área de conhecimento muitas vezes inacessível para o leigo. Então nós não devemos escrever e reproduzir esse juridiquês. O ideal da comunicação é essa simplicidade que pode tornar o texto que nós vamos escrever compreensível para aqueles que vão ler. E é por isso que nós vamos dizer que uma boa redação técnica deve buscar essas três finalidades. Primeiro, a clareza do texto. Segundo, a objetividade daquilo que está sendo dito. E, por fim, a precisão terminológica, a precisão em relação aos termos, às expressões que estão sendo utilizadas. Vamos ver cada um desses três itens individualmente
Começando com a ideia da clareza. O que quer dizer um texto claro? Quer dizer que o texto deve ser inteligível, deve ser compreensível para aquele que vai ler. Então, de novo, a finalidade da redação técnica não é mostrar conhecimento, vocabulário, mostrar que você conhece palavras que ninguém mais domina, mas transmitir ideias para aquele que vai ler o texto. E nesse sentido, a primeira grande proposta é a utilização de expressões, a utilização de termos simples, termos que são do conhecimento de todos. Eu sempre digo para os meus alunos que entre usar uma palavra que ninguém conhece, que é necessário consultar muitas vezes o dicionário, e usar uma expressão sinônima que é do alcance de todos ou de quase todos, sempre a preferência pela expressão simples, sempre a preferência pelo termo mais comum, mais usual na língua portuguesa. E ajuda muito também na clareza da redação a utilização de frases curtas e na ordem direta. Então, usar muitos pontos finais, não fazer frases muito extensas com aposto, vocativo e na ordem direta. O que isso quer dizer? Sujeito, verbo e o complemento, o predicativo do sujeito, os objetos. Isso deve dar uma clareza, uma inteligibilidade muito maior para o seu texto. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Aliás, eu diria que são contra-exemplos. Encaminhe-se o acusado ao ergástulo público. O que seria um ergástulo público? Isso é uma expressão arcaica. Ergastulum, do latim, significa masmorra, significa calabouço. Aqui, o que o autor da frase pretende é dizer que o acusado deve ser encaminhado à cadeia. Por que não escrever dessa maneira? O acusado deve ser encaminhado à prisão, pura e simplesmente. Então, aí a ideia da ordem direta e da inteligibilidade dos termos, termos simples. Outro exemplo, desvestido de supedâneo jurídico válido o pedido feito. Então, um ótimo exemplo de juridiquês. O que isso quer dizer? Significa tão somente dizer que o pedido que foi feito por uma das partes, no processo possivelmente, é desvestido de sustentação jurídica. Então, de novo, colocar na ordem direta e usar termos mais simples. Aliás, poderíamos até simplificar mais. Dizer que o pedido que foi feito pela parte não tem sustentação na lei. É pura e simplesmente isso, não tem amparo legal. O pedido feito não tem amparo legal. Então, para que escrever desvestido de supedâneo jurídico válido pedido feito? Nós podemos dizer que o pedido não tem sustentação na lei. Então, essa que é a ideia de uma redação simples, uma redação que seja compreensível para aquele que vai ler. Entendida a ideia da clareza, vamos passar para a noção de objetividade. Aquilo que é objetivo é o contrário daquilo que é subjetivo, ou seja, todo conhecimento técnico, todo conhecimento científico se baseia na experiência objetiva da realidade e não nas impressões subjetivas daquele que pesquisa, daquele que compreende determinado fenômeno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a redação técnica deve igualmente primar por essa objetividade, evitando assim a subjetividade, evitando assim pontos de vista que são individuais, que são pessoais daquele que escreve. E como que nós atingimos essa objetividade? Por exemplo, não usando juízos valorativos, juízos axiológicos, não usando metáforas, não usando figuras de linguagem. E definitivamente os manuais vão dizer que não se deve usar em textos técnicos adjetivos, advérbios, a expressão etc., usar reticências, aqueles 3 pontos que deixam subentendido que o leitor deve interpretar da maneira que ele achar mais conveniente, porque todas essas expressões conferem uma alta carga de subjetividade ao texto. Então a redação deve ser a mais objetiva, deve ser a mais impessoal possível. Vamos dar aqui alguns exemplos, também extraídos aí do juridiquês corriqueiro. O parquet fez uso do remédio heróico. Parquet é a expressão utilizada para o Ministério Público, uma expressão francesa, que até é correta
Mas para que falar em parquê se eu posso falar em Ministério Público? Não é um termo com muito mais amplitude de conhecimento. E remédio heróico, né? Que expressão até deselegante para falar do quê? Do mandado de segurança. Então é comum no meio jurídico chamar o mandado de segurança de remédio heróico, né? Heróico é uma expressão muito valorativa. O que é heróico para uma pessoa pode não sê-lo para outra. Então o Ministério Público fez uso do mandado de segurança. Então, pura e simplesmente. Então a redação se torna muito mais técnica, muito mais objetiva. Inquestionavelmente acertado o entendimento do magistrado, né? A utilização aqui de um advérbio, pura e simplesmente escrever que foi acertado o entendimento do magistrado. Não usar advérbios, não usar adjetivos, né? Bom, mal, justo, injusto, isso traduz uma carga subjetiva que praticamente torna incompreensível aquilo que se está pretendendo dizer. Aqui mais 2 exemplos que aparecem com frequência na redação jurídica, segundo o douto entendimento firmado pelo tribunal. Segundo o entendimento firmado pelo tribunal, nada de douto. Nesse sentido, é acertado o posicionamento do ilustre constitucionalista Pedro Lenza. Ilustre é um juízo valorativo, não que eu discorde da capacidade do Pedro Lenza, mas não cabe esse tipo de valoração. Nesse sentido, acertado o posicionamento do constitucionalista Pedro Lenza, tão somente é o ideal em termos de objetividade da redação. E agora vamos avançar para o terceiro item, a precisão, ou seja, a redação técnica deve ser precisa. Isso implica em que nós devemos utilizar as palavras com seu devido sentido técnico. Então as palavras não podem ser usadas de maneira imprecisa. E também a precisão refere-se à necessidade de, quando estivermos escrevendo, irmos direto ao ponto, sem ficar com devaneios, sem ficar com delongas, sem ficar rodeando o assunto principal. E isso vale para trabalhos acadêmicos, vale para respostas colocadas em provas durante a graduação de qualquer disciplina, exame da ordem, concurso. Muitas vezes o candidato, muitas vezes o aluno gasta a maior parte do espaço da resposta fazendo digressões que em nada acrescentam aquilo que está sendo perguntado e acaba depois ficando sem espaço e muitas vezes sem tempo para tratar a questão central. Então ser preciso, ser cirúrgico no sentido de cortar, de recortar especificamente aquilo que interessa para a resposta, aquilo que interessa para a discussão e ir diretamente ao assunto. Vamos aqui a alguns exemplos, ou de novo alguns contra-exemplos. Aquele juiz é um incompetente, a palavra competência que não pode evidentemente traduzir-se numa afirmação como essa. A competência nada diz respeito ao sentido comum da palavra, então usar a palavra competência com o devido rigor formal. As pessoas são cada vez mais desunidas. Também a palavra pessoa tem no direito privado, uma conotação muito específica, aqueles entes dotados de direitos subjetivos. Talvez a pior, né? As coisas estão piorando no Brasil. Um jurista não pode escrever algo assim num texto técnico. A palavra coisa, que no português informal tem uma amplitude tão grande que acaba não tendo qualquer significado, tem para nós um sentido muito específico. Não é à toa que nós temos aí um ramo do direito chamado direito das coisas, né? Que são os bens, coisas móveis, coisas imóveis, coisas semoventes, né? Um ramo antiquíssimo do direito. Então a palavra coisa não pode ser usada, a palavra coisa, a palavra pessoa, a palavra competência e tantas outras não podem ser utilizadas na redação técnica da nossa área de conhecimento com esse sentido relapso, com esse sentido aberto. Então é necessário que haja o devido rigor terminológico na redação técnica. Dando continuidade a essa discussão, no próximo vídeo nós vamos falar da pessoa gramatical na qual o texto técnico deve ser escrito.